fazem questão que a gente use isso, né? Fazer o quê? Eu, particularmente, prefiro falar sério. Boa tarde. Boa tarde. E hoje é realmente uma linda tarde, né? Vocês observaram como o dia está especial hoje? Como está lindo hoje? Não que um dia de chuva não seja também lindo, mas é um dia que nos remete à saúde, à energia, à vida, né? E o simples fato de termos condições de chegar até aqui, de usufruir um pouquinho desse dia tão lindo, já o torna especialmente belo, né? Quantas pessoas gostariam de estar aqui onde nós estamos e que não podem por algum motivo, né? Bem, eu fiquei emocionada com o texto que a Edla acabou de ler, que pelo que eu entendi foi aberto ao acaso, Edla. Sim. Acaso para quem acredita em acaso, porque nós vamos ver no decorrer do nosso estudo que o texto cai como uma luva para esse assunto que é, em princípio, um tema científico. Mas dentro do Espiritismo a gente aprende que que os diversos setores se complementam. A ciência complementa a filosofia, que complementa a religião, que complementa a filosofia, enfim, que elas estão entrelaçadas. Então, vocês já vão entender por que esse texto que os amigos espirituais devem ter escolhido para a nossa tarde de hoje caiu como uma luva para o estudo do tema ectoplasma, energia da saúde, que é o que nós vamos estudar hoje. Eu gostaria de começar perguntando quem já ouviu falar de ectoplasma, quem já leu alguma coisa sobre ectoplasma, conhece pelo menos um pouquinho sobre ectoplasma, nem que seja algo bem superficial. Por favor, levante a mão, só para eu ter uma ideia de... Não é aquele ectoplasma do filme Ghostbusters, né? Aquele não vale. Aquele que a gente estuda, sabe? Abre lá o livrinho. Então tá bom. Então tem muita gente que não conhece, que nunca ouviu falar do termo ectoplasma. Então vamos fazer com que esse estudo se torne o mais acessível, mais compreensível possível para todos, né? Bem, nós somos espíritos, não necessariamente espíritas, mas espíritos, vivendo inúmeras experiências físicas, inúmeras experiências materiais. Somos viajantes, somos viajores do tempo e do espaço. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, embora simples e ignorantes. Somos centelhas divinas, mas a conquista do conhecimento tem que ser um mérito nosso, um esforço nosso. O conhecimento não nos é dado de presente por Deus. Essa é a missão que Ele deu para cada um de nós. Eu criei você, mas você tem a responsabilidade e a função de correr atrás do seu crescimento em busca do conhecimento. Então pertence a cada um de nós essa busca. Para iniciarmos a nossa jornada evolutiva, nós começamos lá atrás, nos reinos menos evoluídos do que o reino hominal, né? Começamos lá no reino mineral, vegetal, animal, até chegarmos no reino hominal, onde estamos hoje. Há muitas moradas na casa do Pai, há muitas moradas nesse universo infinito, e a morada que tem nos servido de escola, de hospital e de campo de trabalho, né, muito trabalho, é esta que nós conhecemos, que é o nosso planeta Terra. Somos estagiários, né? Somos estagiários nessa terra escola, nessa terra hospital, nessa terra campo de luta, campo de trabalho. E para viabilizar, para tornar possível a nossa vinda para a Terra, a nossa encarnação e as nossas sucessivas reencarnações,
Nós espíritos, que somos em essência uma centelha divina, nós, para viabilizar as nossas vidas sucessivas, nós fazemos uso de alguns corpos. Nós fazemos uso do perispírito, que é o corpo semifluídico ou envoltório semifluídico que envolve o espírito e lhe dá uma forma, uma aparência. Além do perispírito, nós temos um outro corpo, nós usamos, enquanto encarnados, um outro corpo que se chama corpo vital ou duplo etérico, onde flui a nossa energia vital. E por fim, como nós bem sabemos, nós usamos também um corpo físico. Nós não somos esse corpo, nós temos esse corpo, estamos usando temporariamente esse corpo. No corpo vital, também chamado duplo etérico, flui a energia vital. E a energia vital passa a ser produzida no instante em que o espermatozoide fecunda o óvulo, no instante da fecundação, dando origem à célula ovo-zigoto. Porque nesse instante ocorre a ligação fluídica, a ligação energética do espírito reencarnante, do espírito que vai reencarnar. No instante que o espírito reencarnante se liga energeticamente à célula ovo ou zigoto, naquele instante começa a produção da energia vital que vai dar vida àquele corpo, vai animar este corpo pelo tempo que for preciso. Quando chegar a hora do espírito desencarnar, dele voltar para o plano espiritual, rompem-se esses laços fluídicos e cessa também a produção de energia vital. Porque o responsável pela produção de energia vital é o espírito. Como ele foi embora, essa produção cessa-se e o corpinho o corpo morre. Seja um corpo de alguns meses, um corpo ainda intrauterino ou com qualquer unidade que seja, quando o espírito volta ao plano espiritual, a produção de energia vital cessa e o corpo físico, estamos falando do corpo físico, morre. Muito bem. Mas além dessa energia que nós chamamos de energia vital e que dá vida, que anima o corpo físico, nós todos possuímos também uma outra energia, menos conhecida nossa ainda, que é uma energia mais densa, mais materializada, mais sólida, poderia-se dizer, do que a energia vital. Essa outra energia também tem a sua produção iniciada no momento da concepção, quando o espírito se liga fluidicamente ao ovo ou zigoto. E ela também cessa, a sua produção também cessa no momento em que o espírito se desliga e retorna para o lar. Essa energia mais densa, que pode ser tão densa, tão solidificada, a ponto de se tornar visível para qualquer pessoa, para qualquer um de nós, não só para os videntes, ou para alguém que tem alguma visão mais especial, ela pode ser tão densa que qualquer um de nós consegue vê-la. Essa energia recebeu o nome de ectoplasma. Este nome foi dado pelo médico e cientista francês Charles Richet no ano de 1903. 10 anos depois, em 1913, Charles Richet foi Nobel de Medicina com uma outra pesquisa, algo que não tinha nada a ver com esse assunto. Ele é o criador da metapsíquica, que é precursora da parapsicologia. E ele deu, então, em 1903, ele estava pesquisando essa energia e deu a ela o nome de ectoplasma, porque ecto significa por fora, para fora, e plasma, substância. Então, substância que vai para fora, substância que sai. E nós já vamos entender por que ele deu esse nome. Essa energia, o ectoplasma, é muito usada pelos espíritos desencarnados, esses que estão aqui ao nosso redor agora mesmo, né, para a realização dos chamados efeitos físicos e também para a realização das materializações,
que é também um efeito físico. Em espiritismo, nós chamamos de efeitos físicos aqueles efeitos um tanto que assustadores, de repente perceber-se portas que abrem e fecham, janelas que batem, porta que range, luz que acende e apaga, cadeira que pula, mesa que gira, sons de passos, sons de palmas, sons de risadas, né? Esses efeitos físicos são realizados por espíritos desencarnados e para sua realização eles usam essa energia que é o ectoplasma. E também o ectoplasma muito usado pelos espíritos, já foi muito mais usado nas épocas em que isso se tornava necessário para chamar a atenção das pessoas para a existência do mundo extracorpóreo. Eles também usam o ectoplasma para a realização das chamadas materializações. E o que são as materializações? São quando espíritos desencarnados se tornam visíveis e palpáveis, podem ser tocados por qualquer pessoa, não só pelo médium vidente, por qualquer um de nós. Então, flores podem ser também materializadas, objetos em geral podem ser. Mas, como ocorre isso? Como é possível que um espírito desencarnado, e que eu não enxergo, e que eu não posso tocar, né, que eu não consigo sentir com o sentido do tato, como é possível que de repente ele se torne visível e palpável para todos nós? Porque se o espírito se materializasse aqui agora, seria visto por todos nós. O que ocorre, o que eles fazem, explicando de uma forma muito simples, é mais ou menos assim. Esses espíritos desencarnados captam o ectoplasma, a energia, essa energia que é liberada pelos chamados médiuns de efeitos físicos. Como nós já vamos ver, médiuns de efeitos físicos, ou médiuns ectoplastas, são aqueles médiuns que liberam, são aquelas pessoas que liberam uma grande quantidade de ectoplasma, uma quantidade de ectoplasma maior do que as pessoas em geral. E aí essa grande quantidade de ectoplasma que o médium de efeito físico libera é captado pelo espírito desencarnado e ele recobre, por um técnico, vamos assim dizer, ele recobre o perispírito daquele espírito que vai se materializar, recobre o perispírito com essa energia, com esse ectoplasma. E a partir disso ele se torna visível e palpável, porque essa energia é muito densa. É como se nós mergulhássemos numa piscina de lama, uma lama muito densa. Quando nós levantássemos, nós estaríamos cobertos por aquela lama, certo? Explicando de uma forma muito simples, é isso que acontece. O perispírito daquele espírito é recoberto com essa lama energética, que é o ectoplasma, e a partir disso ele se torna visível para nós. Então ele já estava ali, ele já era exatamente como ele é, né, como ele se mostra, mas nós não o conseguimos ver. Bem, estes fenômenos de efeitos físicos, de materializações, são muito interessantes e eu só mencionei a sua existência para que vocês tenham o interesse de continuar lendo e estudando sobre isso, porque a literatura espírita é bastante vasta, explica bastante sobre isso. Mas o nosso estudo de hoje não tem como foco estes fenômenos. O nosso estudo tem como foco abordar questões inerentes ao ectoplasma que afetam diretamente a nossa vida aqui nesse nosso planetinha, que afetam diretamente o nosso dia a dia, questões que afetam a nossa saúde, nós que ainda nos preocupamos tanto com a saúde, ainda sofremos tanto com a falta dela, né? E questões que interferem a nossa relação com este corpo fantástico que Deus nos deu como empréstimo. Então, este vai ser o foco do nosso estudo. Sabemos um pouquinho, porque é uma pincelada isso, né? Esse assunto é muito vasto, muito profundo, mas hoje nós vamos dar uma pincelada e vamos entender um pouquinho de como o ectoplasma interfere
na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa relação com este corpo que nós recebemos. Bem, para que o nosso estudo se torne mais objetivo e mais prático, vamos tentar responder a algumas questões. Todas as pessoas possuem, e se possuem, produzem ectoplasma? Sim. Eu não. Eu já estou aqui com os meus 50 anos de vida, eu nunca soube que eu teria esse negócio, eu não. Tem sim. Mesmo que nunca tenha percebido, que não faça a menor ideia da existência dessa energia, esteja certo de que você possui, sim. O seu corpo produz, sim. Algumas pessoas produzem e liberam ectoplasma uma quantidade maior do que as pessoas em geral. E esses são chamados por nós espíritas de médiuns ectoplastas, ou médiuns de efeitos físicos. Então, chamados médiuns de efeitos físicos, nada mais são os médiuns, são as pessoas que liberam uma grande quantidade de ectoplasma, e esse ectoplasma é usado pelos espíritos desencarnados para realizar os fenômenos de efeitos físicos, as materializações, as curas, né? Então, sim, todas as pessoas possuem porque produzem ectoplasma. Como o ectoplasma é liberado? Nós estamos falando aqui que o ectoplasma é liberado para o meio ambiente. O ectoplasma é liberado, que é essa energia mais sutil, mais densa do que a energia vital. Ele é liberado para o ambiente através dos orifícios do nosso corpo. Através da boca, narinas, olhos, ouvidos e poros. A pele não é um órgão fechado, ela é recoberta por esses buraquinhos, por esses orifíciozinhos que nós chamamos poros. E o ectoplasma também é liberado pelos poros do nosso corpo. E como ele é produzido? De onde, afinal, surge essa energia? Bem, as pesquisas em relação a esse assunto estão muito vastas. Este não é um assunto inerente ao espiritismo apenas, porque pesquisadores e cientistas que não são absolutamente espíritas, nem sequer espiritualistas, estão estudando muito essa energia. Já existe até uma suposta fórmula bioquímica dessa energia. Então, é uma energia inerente ao ser humano, independente do seu credo religioso, independente da doutrina ou da filosofia que ele adota. Todo ser humano possui essa energia, produz essa energia, e por isso a ciência terrena está muito interessada nela. Mas ela é produzida, o ectoplasma é produzido pelo corpo físico. Ele é atributo do corpo físico. Ele é consequência do metabolismo do corpo físico. Assim como a urina, as fezes, o suor, as lágrimas, são substâncias que são produto do metabolismo do corpo físico, o ectoplasma também é. Então ele não tem nenhuma ligação com o corpo vital, onde flui energia vital, nenhuma ligação com o perispírito. Ele é inerente ao corpo físico, é um atributo do corpo físico, sendo consequência do seu metabolismo. E por isso os espíritos desencarnados precisam usar o ectoplasma que nós liberamos, porque eles não têm corpo físico. Eles não produzem essa energia, eles precisam dessa energia que nós liberamos. Então, ele é produzido pelo corpo físico e os estudos continuam, e já existe praticamente um consenso de que o órgão no nosso corpo que está especialmente ligado à produção de ectoplasma é o fígado. O fígado tem uma participação especial na produção de ectoplasma. E nós já sabemos também que o fígado tem uma forte ligação com as emoções,
As nossas emoções afetam muito o nosso fígado. E nós já vamos ver depois que o ectoplasma também tem lá a sua ligação, que não é pequena, com as emoções. Então tudo se encaixa, as pecinhas do quebra-cabeças começam a se encaixar. Então, o ectoplasma é produzido pelo corpo físico. Pode-se dizer que o ectoplasma é matéria? Sim, é matéria, mas uma matéria mais sutil. Ou uma energia mais densa. E ele é considerado como matéria, por quê? Porque ele está sujeito à lei da gravidade. Quando o ectoplasma é liberado pelos orifícios do nosso corpo, ele vai para baixo, ele desce, ele está sujeito à lei da gravidade, coisa que já não acontece com a energia vital. Além disso, ele é sensível à luz forte e a temperaturas altas. E além disso, ele interage com o corpo físico. E essa característica é muito importante porque dá a ele um objetivo especial. Essa capacidade de interagir, de interferir no corpo físico, explica o porquê da existência do ectoplasma. É uma das explicações do porquê da existência dele. Pode haver acúmulo de ectoplasma no nosso corpo? Se o ectoplasma é produzido pelo nosso corpo, se ele é produto do nosso metabolismo, e ele é eliminado pelos orifícios do nosso corpo, por que acontece, que acontece muito, de haver acúmulo de ectoplasma? Acontece com muita frequência conosco, do nosso ectoplasma não ser liberado como deveria, que essa liberação seja diminuída, ou até bloqueada. Nós podemos até bloquear isso. Isso acontece? Sim, e com grande frequência. E por que acontece? Porque a liberação de ectoplasma é dependente do nosso mundo emocional. O descontrole, o desequilíbrio das nossas emoções pode prejudicar substancialmente e até bloquear a liberação de ectoplasma. Isso nos traz prejuízos? Traz porque o ectoplasma não existe para ficar retido, para ficar guardado dentro de nós, mais ou menos como uma coisinha chamada amor, né? Ou caridade, né? Então a gente começa a entender o porquê Deus nos envia para a Terra, no corpo, que produz ectoplasma. Qual é o objetivo dessa energia para nós? Existe algo mais profundo. Nada no nosso corpo é como é? Por quê? Tudo tem uma explicação. Cabe a nós buscarmos essa explicação, para nos compreendermos e nos conhecermos melhor. Então, o objetivo da existência do ectoplasma não é ficar preso dentro de nós, é ser liberado, ser doado. Por quê? Porque os espíritos desencarnados, os amigos espirituais, os terapeutas, captam este ectoplasma que nós liberamos, todos nós, não só os médiuns de efeitos físicos que liberam muito, todos nós, ao liberarmos o nosso ectoplasma, nós estamos auxiliando os terapeutas do mundo espiritual que estão ao nosso redor, que captam o ectoplasma de cada um de nós e levam este ectoplasma às pessoas que têm necessidade, para as pessoas que estão sofrendo, que estão doentes, que têm desequilíbrios fisiológicos e que podem ser amenizados ou até curados com a interferência do nosso ectoplasma. Então, nós, sem imaginarmos, estamos liberando uma substância que está auxiliando muita gente. E pode auxiliar ainda mais na medida em que essa liberação é facilitada, é potencializada. Então, quando nós não fazemos isso, quando nós agimos de forma inversa, quando nossos desequilíbrios emocionais, quando o nosso jeito ainda pobre, mesquinho de ser, nosso egoísmo,
Aquela coisa de enxergar só o próprio umbigo, quando a nossa vaidade, o nosso orgulho, nossa impaciência, nossa intolerância, enfim, quando todas as nossas posturas de anti-amor nos dominam, quando elas predominam em nós, elas bloqueiam a liberação do nosso ectoplasma, ou pelo menos diminuem. Então, nós já começamos ali a colher os frutos do nosso egoísmo, da nossa falta de amor, porque o acúmulo de ectoplasma no nosso corpo nos traz prejuízos físicos, prejuízos à nossa saúde. E está aí a explicação do fato de que muitas vezes nós peregrinamos por consultórios médicos, por clínicas, por hospitais, em busca de uma explicação para os nossos males, para as nossas doenças, e o médico nos vira do avesso e não encontra a causa daquele mal. Até às vezes encontra a doença, mas quando eu pergunto, mas o que provocou isso? Por que eu desenvolvi isso? Não sabe explicar muitas vezes. Fica aquela resposta no ar. Ou nós temos os sinais, os sintomas daquela doença e eles nos viram do avesso, fazem exames, exames de sangue, exames de imagem e não encontram nada. Mas você não tem doença nenhuma, mas eu estou sentindo. Então é psicossomático, é emocional. Até é, porque o emocional deu origem àquele quadro, que acumulou o ectoplasma e desenvolveu aquele quadro. Mas a possibilidade de um acúmulo ectoplasmático não é considerada pelos nossos médicos, pela nossa ciência, nem para o diagnóstico, nem para a terapêutica daquele mal. É claro que todas as outras possíveis causas físicas devem ser pesquisadas. Não se trata em absoluto de largar mão, de não usar os recursos que a nossa medicina nos oferece. Mas a falha da nossa medicina está ainda em não considerar a possibilidade de que aquela doença esteja sendo causada pelo acúmulo ectoplasmático, ou que aquele sinal, aquele sintoma que a pessoa sente e cuja doença não se encontra, que aquele sintoma seja provocado pelo ectoplasma que está acumulado nela. Mas os tempos estão passando, os novos tempos estão chegando e uma nova ciência está chegando também. Já há muitos médicos espíritas que já estão estudando e já usam na sua prática diária, na sua terapêutica clínica, já consideram essa possibilidade e já orientam os seus pacientes em relação a essa questão. Como tudo no universo evolui aos pouquinhos, a nossa ciência, a nossa medicina também vai crescer em relação a isso bem lentamente. Então sejamos pacientes, mas a gente chega lá. Então sim, este acúmulo de ectoplasma no organismo provoca o surgimento de doenças, de sinais e de sintomas. Quais? Muitos. Mas vamos citar alguns só para exemplificar. No aparelho digestório, no sistema digestório, muita fermentação, muitos gases, gastrites. Gastrites geralmente diagnosticadas pelos médicos como de fundo emocional. Não encontrou a causa da gastrite? É fundo emocional. Claro que existe gastrite de fundo emocional. As nossas emoções desequilibradas afetam de forma especial o nosso aparelho digestório. Mas só faltou explicar que o desequilíbrio emocional provocou o acúmulo de ectoplasma e que isso muitas vezes é a causa daquela doença. Esofagite, dores que simulam a existência de úlceras. Estou com uma dor muito forte no estômago, devo estar com úlcera. Aí eu vou para um gastro, ele faz todos os exames bonitinhos, exame de imagem, endoscopia. Você não tem úlcera, você não tem nada, o seu estômago está
Perfeito. Mas, doutor, eu não estou enlouquecendo, eu sinto dor. Qual a causa? Ah, é emocional, é psicossomático. É a sua mente que está provocando isso. Não, a causa pode ser, sim, um acúmulo de ectoplasma. Mas aquele gastroenterologista não sabe disso. Vômitos após as refeições sem causas aparentes. Enjoos, ânsias. Ao tentar escovar os dentes, principalmente pela manhã, sobrevém ânsia de vômito. Sintomas de hérnia de hiato. Quando a pessoa tem dificuldade para engolir e tem a sensação de que o alimento fica preso, que está com dificuldade de passar. Daí faz lá o exame de imagem, faz a endoscopia, não tem hérnia de hiato, o seu esôfago está perfeito, mas eu sinto isso. Eu sei que eu não estou inventando isso, eu sinto isso. Mas o médico não leva isso em consideração. Sintomas no sistema respiratório: bronquite, asma, falta de ar, tosse crônica, sensação de aperto, dor no peito. Esse sintoma de aperto no peito é relatado com grande frequência. A sensação de haver objeto na garganta, pigarro crônico, aquele pigarro crônico. Isso não vale para os fumantes, tá? Os fumantes sabem qual a causa. A causa provável do seu pigarro crônico. Então, primeiro vão parar de fumar. Se depois de algum tempo o pigarro crônico continuar, daí considerem a possibilidade de um acúmulo ectoplasmático. Nós vamos primeiro eliminar a causa física, né? O danado do cigarro. Inflamação de garganta com frequência, coriza, rinite, sinusite, ronco. As pessoas com acúmulo ectoplasmático tendem a roncar bastante, facilidade para roncar. Pronto, já tem um monte de gente achando descobrir a causa do meu ronco. Sintomas do aparelho auditivo. Coceira no ouvido. Deixando bem claro, tá? Isso tem que deixar assim bem frisadinho. Todos os sinais, sintomas físicos precisam ser pesquisados pela nossa medicina para a procura de eventuais causas físicas. Certo? Agora eu estou com um fungo no ouvido, estou com uma micose de ouvido e já acho que a minha coceira é decorrente do acúmulo de ectoplasma e não procuro um otorrino para tratar o meu fungo. Não é por aí. É claro que a terapêutica terrena tem que ser usada, tem que ser procurada sempre. Agora, a partir do instante em que a medicina terrena faz o que pode por mim e não encontra uma causa para o meu mal, aí está na hora de eu pensar na possibilidade de que eu possa ser o único responsável pela minha doença, a partir de um acúmulo de ectoplasma. Coceira no ouvido, sensação de entupimento de um ou dos dois ouvidos, como se tivesse água dentro do ouvido. Sensação de que algo está saindo do ouvido, algo está escorrendo pelo ouvido. Diminuição parcial e temporária da audição de um ou de ambos os ouvidos. Inflamações recorrentes de ouvido. E zumbido no ouvido. Pode ter outras causas? Claro que sim, mas essa aqui também deve ser considerada. Sintomas gerais, só para fechar. Enxaqueca, dor de cabeça, sensação de pressão na cabeça, se tivesse algo apertando, bocejos intensos, soluços. O sono não é reparador. Gente, eu dormi 10 horas e eu acordei como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. O meu sono não é reparador. Existe a possibilidade de que a causa seja essa. Então, fadiga crônica, alergias, psoríase, até psoríase, que é considerada uma doença de fundo emocional. Né? A psoríase pode ser provocada por acúmulo dessa energia. Suores profusos, sensação de calor, de abafamento, e muitos outros.
eu citei esses sinais, sintomas e doenças só como exemplo para que vocês vejam que a coisa é muito mais séria do que a gente imagina e nós sofremos com este acúmulo muito mais do que podemos imaginar, até porque a gente nem sabia que essa energia existe, né? Mas e aí? Agora que eu já sei que o acúmulo dessa energia provoca sinais e sintomas desagradáveis ou até, efetivamente, doenças no meu corpo, o que fazer? O que fazer é estimular, facilitar a doação, a liberação dessa energia do corpo, porque ela é criada para ser liberada. Ela é criada para ser doada. Doada para os espíritos desencarnados que vão usá-la para fins benéficos. Esta é a finalidade dela. Então, como fazer com que esse processo não seja bloqueado, para que eu não sofra as consequências desse acúmulo em mim? Bem, primeiramente, prestar atenção, ser zeloso e atencioso em relação à qualidade do seu mundo interior, a qualidade das suas emoções, a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade dos seus sentimentos. Nós demos voltas e voltas e voltas, entramos lá na ciência para cairmos no mesmo ponto, a necessidade da reforma íntima. Tudo no nosso corpo, tudo na nossa encarnação funciona de forma a nos ensinar a amar, ensinar a olhar para o outro como olhamos para nós mesmos, fazer para o outro o que eu gosto que façam para mim, a nos ensinar a amar ao próximo como a mim mesmo. Então, atenção, zelo em relação à qualidade das suas emoções. Tão logo percebamos que nos deixamos levar por uma corrente de pensamento negativo, por uma corrente de sentimento negativo, tão logo percebamos isso, fazer um esforço para mudar isso. Opa, calma aí, não é por aí. Isso não vai me levar a nada, não vai construir nada de bom em mim, nem nos outros. Eu venho de um condicionamento milenar de pensar errado, de sentir errado, mas aos pouquinhos eu posso mudar esse condicionamento. Eu posso me elevar a um outro nível, né? Posso elevar o meu mundo interior a um outro nível. Claro que aos pouquinhos que isso vai sendo feito, mas uma hora a gente tem que começar. Tem que arregaçar as mangas e com muita paciência, muita perseverança, começar essa mudança interior. Então, permutar essas emoções negativas, deletérias, destruidoras para nós e para os outros, para emoções positivas, construtivas, e que aos pouquinhos vão se adonando de nós e construindo um outro mundo, um outro homem. É a troca do homem velho pelo homem novo. Então, primeiro é isso, prestar atenção na qualidade do seu mundo interior, na sua qualidade de ser, de sentir, de pensar. Porque se estivermos atentos em relação a isso, faremos com que o ectoplasma seja liberado com mais facilidade, faremos com que este acúmulo não ocorra. E a segunda coisa que é essencial é nos doarmos às criaturas que nos cercam. Dar às pessoas que nos cercam o que nós já temos de bom para dar, o que nós já temos de melhor dentro de nós, buscando a autossuperação. Dentro de casa, para os nossos familiares, no ambiente social, no ambiente profissional, com amigos, conhecidos ou com estranhos, não importa. Onde quer que estejamos, que façamos um esforço para doar o nosso melhor, para colocar respeito, carinho, afeto, amor naquilo que estamos fazendo. Quando podemos conciliar essa prática, a nossa prática profissional, é uma maravilha. Mas, se eu estou exercendo uma atividade profissional que não me traz prazer, não sou feliz fazendo aquilo, não vejo a hora de bater o relógio para que eu possa ir embora. Todo domingo eu já estou pensando na sexta-feira, porque minha semana é um horror. Eu não sou feliz trabalhando com o que eu trabalho, exercendo as atividades que eu exerço. Se eu vivo dessa forma,
com certeza eu estou acumulando ectoplasma, porque eu não estou colocando amor naquilo que eu faço. Eu li uma vez um livro cujo nome eu não me lembro, uma frase do espírito Joana de Ângeles, que a princípio me chocou, mas logo em seguida eu consegui compreender. Ela disse: tem maior validade, é mais meritório entre um cirurgião que faz uma cirurgia de forma quase que robótica, como uma máquina, porque ele foi treinado para fazer aquilo, ele sabe fazer aquilo porque ele desenvolveu aquela técnica, mas ele não está ali de alma, é só o corpo dele que está ali, e ele também está louquinho para que a cirurgia acabe, para fazer outras coisas. Entre um cirurgião que faz uma complicada cirurgia sem amor, sem caridade, né? E um varredor de rua que varre a rua com amor, porque tem a preocupação de deixar a rua bonitinha e limpinha para as pessoas que ali passam, é maior o mérito do varredor do que do cirurgião. Eu levei um choque quando eu li isso, porque a gente sabe quanto uma pessoa se esforça para se tornar um cirurgião. São 6 anos de medicina, mais 2 de residência, depois mais a especialização. Ele se esforçou muito. E para varrer a rua, eu só preciso pegar uma vassoura e sair varrendo. Mas o que vale, o que tem o maior peso para aquele espírito, que vai fazer maior diferença para aquele espírito, é o amor que ele coloca naquilo que ele faz. O cirurgião não está liberando ectoplasma, ele está acumulando, retendo o que foi criado para ser doado. E o varredor de rua está liberando o seu ectoplasma profusamente. É só para a gente entender que é o nosso sentimento, o amor, o respeito, o carinho, a intenção que nós botamos naquele ato que vai fazer a diferença para a liberação ou não dessa energia, que se acumulada não será prejudicial, será literalmente o feitiço virando contra o feiticeiro. O nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho se voltando contra nós e provocando doenças e trazendo sofrimento a nível físico. Então, como nos ensinou o apóstolo Paulo, naquela carta fantástica que ele escreveu para os Coríntios, né? Não importa o que eu faça, ele disse, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mesmo que eu transporte montanhas com a minha fé, se eu não tiver amor, eu nada serei. O mais importante, o que eu faço, é como eu faço, se eu coloco ou não amor nisso. Então, é o mundo interior, a qualidade do mundo interior com a qualidade do que nós fazemos, né? Colocar amor e as melhores das intenções naquilo que nós fazemos. Olha, o melhor que eu tenho para te oferecer hoje é isto, né? Mas é o meu melhor. Não estou competindo com outras pessoas. Estou competindo comigo mesmo. Estou num processo de autossuperação. E o que eu tenho melhor para te oferecer é isto. Se essa postura for assumida, vai liberar ectoplasma, que é uma maravilha. Então, qual é o objetivo, já encerrando, da existência do ectoplasma na nossa vida? Por que reencarnamos num corpo que produz essa energia mais densa, mais sólida? Esta é mais uma chance que Deus nos oferta de aprendermos a amar e praticar a caridade. Daí nós chegamos no ponto em que foi mencionado pelo texto do início. Facilitar, potencializar a doação de ectoplasma é uma fantástica forma de exercer a caridade, porque essa energia será usada pelos bons espíritos para minimizar a dor e para curar muitas pessoas. Quantas vezes isso já aconteceu, mas esse processo pode ser potencializado se nós prestamos atenção e nos dedicamos a sermos bons doadores de ectoplasma, porque essa é uma forma que nos é possível de praticar a mais bela caridade que existe, que é a caridade do amor, né? Porque doar um sapato é muito fácil, doar uma roupa é muito fácil. Doar amor
é outra história. E essa é mais uma possibilidade, então, que Deus nos possibilita para exercermos, para desenvolvermos a prática do amor e o exercício da caridade. Então, deixo aqui o convite para que vocês continuem esse estudo, que é muito profundo, muito interessante. Há uma série de outras coisas que não foram mencionadas, né? E hoje em dia a gente costuma dizer, só não estuda quem não quer, né? Porque as casas espíritas vendem livros, elas emprestam livros e a internet nos oferece fontes de estudo muito interessantes, absolutamente de graça, de pesquisadores, de autores sérios, pessoas nas quais a gente pode confiar. Então, ao invés de ficar, quem sabe, tanto tempo lá no Facebook, quem sabe a gente separa alguns minutinhos para estudar algo que vai mesmo fazer a diferença para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa felicidade. Então, essa é a sugestão que eu deixo para todos nós, porque obviamente eu me incluo nisso, né? A gente tem que fazer um esforçozinho para largar aquele Facebook, né? De vez em quando é bom. Mas quando a dor apertar, aposto que nós vamos largar rapidinho, né? Que a gente não precise chegar a esse ponto da dor, né? Que se use isso como uma medida preventiva, o autoconhecimento como medida preventiva. Conhece-te a ti mesmo. Conhecerás a verdade vos libertará. Conhecerás a verdade sobre ti mesmo. Isso fará com que vivas livre do sofrimento, da dor, da infelicidade. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde. Bom, cada